Já estamos de volta. O tema de hoje é ageísmo, o preconceito contra pessoas idosas. Com a gente no estúdio, o doutor Egídio Doria, coordenador do Programa de Envelhecimento Ativo da USP, e a doutora Natália Carolina Verde, advogada, especialista em Direito da Medicina e mestre em Gerontologia. A gente estava conversando como combater o preconceito em relação à pessoa idosa, ao envelhecimento, né? Ou seja, o envelhecimento não é doença. Não é doença, é uma fase do ciclo da vida. É uma fase assim como a infância, assim como a adultidade. Você nasce, você cresce, você envelhece e você morre. Todo ser vivo passa por esse ciclo, não tem como sair disso. Todos nós envelheceremos e todos nós morreremos. Ninguém ficará aqui eternamente. A menos que cronologicamente possamos ir antes. Né? O que ninguém o ciclo quer, é esse, porque já falamos exatamente. que viver é muito bom e todos queremos viver mais, então temos que aproveitar todas as fases da nossa vida. E existe aquele fenômeno, né, em relação à felicidade da curva em U, que as pessoas mais felizes estão nos primeiros anos de vida e na fase da velhice. Então, quando a gente pega a questão da adolescência, com todos os seus traumas, problemas, todas as turbulências, né? Que não sabe o que vai, não sabe para onde vem, e aquela fase da adultidade, você está lutando para ter o seu lugar ao sol, com várias implicações de sustento de família e filho, são as fases menos felizes da sua vida. Então, eu acho que nós temos que aproveitar o nosso dia a dia, né? E sempre ter um propósito, sempre ter uma meta, que isso te dá um ânimo de você acordar, de você ir em frente. Então, eu tenho exemplos na minha atividade na USP de pessoas que, para mim, assim, são fundamentais. Eu tenho um grupo de senhoras de 80, 90 anos que estão fazendo um jornal agora, o Reproposta, só para idosos por idosos. Olha, um jornal que ideia em formato bacana. digital. Eu tenho a dona Neuza, que faz um curso de resgate da memória autobiográfica e que é a pessoa que tem mais propósitos e metas que eu conheço, que nos deixa cansados só das metas dela. Então é isso, acho que envelhecer é aproveitar todos os dias, todos os momentos. O problema disso tudo é quando vem uma família, né, que não entende esse processo, que não acompanha essas mudanças, essas transformações, essas limitações. E, infelizmente, para muita coisa ainda, apesar do direito ter evoluído muito, a medicina ter evoluído muito, o direito ainda vem numa linha de chancelar o que a medicina diz para muita coisa. Então, por exemplo, quando uma pessoa atinge determinada idade, eu não vou taxar 60, 65, porque varia de situação para situação. Tá. As famílias nos procuram, a nós, advogados, e dizem assim, olha, o papai e a mamãe tá gagá, não sabe mais administrar o próprio dinheiro, não sabe mais fazer mercado sozinho, vai ao médico, demora horas para voltar, olha, a gente tem que interditar essa pessoa. Aí, quando você entra, então, com esse processo de interdição, curatela, não vou também fechar um nome, porque ainda a justiça está num caminhar, né? A interdição, a incapacidade são termos que, pela Lei Brasileira de Inclusão, vigente desde 2015, já não eram nem para existir mais. E você ainda pega vários julgados que usam essa terminologia, então eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas você observa que quando essa pessoa vai para fazer uma perícia médica e voltar com esse entendimento de que ela é capaz ou ela não é capaz, o juiz não tem a preocupação em, vou dizer, 80% dos casos, de olhar para a pessoa que está ali na frente dele, além daquele ser biológico que tem aquela demência, por exemplo. Né? Porque existe uma diferença muito grande entre senescência e senilidade. Claro. Apesar de que isso fica muito confuso, mas né? Então, mas na prática. Quando se chega a essa condição que os filhos, os familiares querem interditar o pai, enfim, a pessoa idosa, é preciso um laudo técnico médico multidisciplinar. Só que a questão multidisciplinar, atestando a questão da demência, que ele tem incapacidade de gerir.
não é isso? E é uma questão tão... que aquele quadro pode ser transitório, né? Sim, sim. Porque e há uma existe série, né, as de demências casos assim. transitórias, né, decorrentes de algumas situações clínicas, como, por exemplo, o hipotireoidismo. Ele pode gerar uma demência transitória. Então, você reverte e controla o caso, o paciente deixa de estar no quadro demenciado e deixa de estar no estado quadro de coma, de revertido. curatela ou incapacidade. Mas aí também surgem as pessoas que se aproveitam dessas situações. Para se apropriar, inclusive, da questão financeira. Isso. Principalmente que é um dos da grandes questão abusos, né, Natália? financeira. O abuso financeiro. Sim. É um dos que tem mais crescido em todo o mundo. Sim. É mesmo? É um dos grandes abusos. Por parte dos próprios familiares. Por parte dos familiares, inclusive por parte de algumas instituições que sabem do problema daquele idoso e que se beneficiam. Muitas vezes ele já não tem mais disso. família, né? Já é uma pessoa sozinha. Mas mesmo isso parte dos também é uma familiares. constante nos dias de hoje. Pessoas com 80, 90 anos que já não tem mais familiar próximo. Porque mudou também o nosso núcleo Mudou. familiar, né? Sim, Existe hoje a sim. hipossuficiência familiar. E as pessoas, Então, olha, aí quando você fala desse assunto, me veio uma coisa que eu já ouvi, sei lá quantas vezes, que as pessoas chegam e falam assim, o idoso tem 90 anos, ele pode morar sozinho ainda, não é melhor colocar em algum lugar, não é melhor colocar alguém que cuide dele. Então, essa coisa da autonomia, esse conceito que é tão simples na teoria, de eu respeitar os seus direitos e entender que os meus direitos terminam onde começam os seus, à medida em que as pessoas vão envelhecendo, a sociedade vem e impõe uma regra e veta esse processo natural, como diz o doutor. Por exemplo, você tinha me contado que a partir dos 70 anos, Sim. se eu quiser casar de novo, Eu não posso escolher o regime de bens. eu não posso escolher o regime de bens, quer dizer, a gente precisa rever milhões de coisas. Não posso Você não rever pode regime de pegar- casamento, eu não posso escolher sobre compra e venda de bens, porque Financiamento você não pode pegar mais aos 70 anos. você se questiona, né? Um dos questionamentos jurídicos para essas questões é quem é que está sendo protegido? Porque eu faço o seguinte raciocínio, eu vivi 80 anos, 70, vai. O patrimônio é meu. Eu trabalhei para ter isso. Eu tenho capacidade. Faço com ele o que eu quiser. Eu né? tenho total poder de dispor do que é meu e tal. Só que aí vem uma outra linha do direito com o seu mesmo peso, que é o direito sucessório, salvaguardando o direito dos herdeiros. E quando você sopesa isso, o que está sendo protegido aí? É o idoso ou é o patrimônio dele? É a história de vida dele ou são os bens que ele constituiu? Então, será que a gente está dando valor para aquela pessoa por toda a história que ela carrega? Ou será que a gente está dando valor para o dinheiro que ela conseguiu juntar durante toda uma vida? Até porque não tem essa coisa, conforme a pessoa vai, depois de 70, 80, 90 anos, em geral, há um julgamento por parte familiar e da sociedade que você não precisa mais de muita coisa. Não tem isso? Tem. Você não Óbvio. serve mais para muita coisa. Óbvio, que é uma né? outra imagem preconceituosa que precisa ser combatida. Mas a imagem que a partir de 70, 80 você já não tem mais nada o que fazer na vida. Sim. Você não tem mais Ele vai morrer objetivo, mesmo. você já não tem mais interesses, entendeu? Então isso precisa ter combatido porque isso é um estereótipo. Claro. Isso é um fato errôneo. Então, quando a Organização Mundial de Saúde lançou em 2016 uma campanha mundial de combate ao ageísmo, ela lançou essa campanha porque ela fez uma pesquisa que respaldou essa campanha, em que foi feita em 57 países com mais de 80 mil idosos e que 60% dessa população disse ser vítima de preconceito. 60%. E aí, logo em 2017, a Publifolha lançou uma outra pesquisa em que 9 dentre 10, cada 10 brasileiros disseram que havia preconceito para o idoso. E aí, alguma coisa errada que a gente precisa combater. Né? Também, o World Health Survey mostrou em 2006 que 5% dos brasileiros não queriam morar próximo a um idoso. Uau! Então, isso é muito impactante. Muito, até porque eles compararam um idoso a um adicto de drogas, então a um criminoso. Então, você vê assim, tem uma pesquisa que fala que o idadismo, o ageísmo, o etarismo, uma denominação qualquer que a gente use para preconceito pela idade, ele é o mais invasivo, mais permissivo e o mais universal dos preconceitos. Com certeza. Porque o sexismo não é combatido, porque o sexismo é pelo sexo. Se você não é mulher,
quando é homem, você não é vítima do sexismo. Racismo? O racismo pela cor. Agora Mas está o na moda o idadismo, feminismo, né? Mas o idadismo, todos nós Feminicídio envelheceremos. e tal. Então é o mais 100% universal. da população vai É o passar mais por isso. universal dos Verdade. preconceitos. E aí é um preconceito que acaba se somando aos outros. Porque você tem o preconceito pelo fato de você ser mulher. Então, só pelo fato de você ser mulher, você já ganha menos do que um homem na mesma posição de trabalho. Negra, que aí você já sofre um outro preconceito. E agora velha. Não, faltou então, você uma tem... na conta. Qual? Quando ela é homossexual. E homossexual. Verdade. Então, você tem 3 A sociedade ou não 4... olha para essas pessoas. Você tem 3 ou 4 preconceitos. Nesse em cima mesmo... de uma mesma pessoa. Então, você imagina a sensação de exclusão que essa pessoa sente. Ou seja, como combater? Primeiro, multiplicar conhecimento, Multiplicar Discutir conhecimento. cada vez Isso mais é essa questão do fundamental. ageísmo. Conhecer Mostrar- o idoso, conhecer. Né? Entender que realmente, assim como na infância, na adolescência, na vida adulta, a velhice tem suas particularidades. E eu preciso entender essas particularidades. Então, na área médica, por exemplo, né, o déficit que nós temos em geriatras no Brasil é uma coisa Não absurda. só no Brasil, é no mundo inteiro, É no mundo Natália. inteiro, né? Entendeu por quê? Porque nos Estados Unidos, o médico geriatra, um médico de família, que poderia também fazer o atendimento, ele acaba ganhando menos do que as outras especialidades. Sim. E isso é uma coisa que está presente até hoje. Eu lido com residentes, lido com alunos. Quando você fala da necessidade demográfica do nosso país em ter geriatras, profissionais focados no envelhecimento, você vê que a maioria deles colocam o pé atrás. Por quê? Porque configura que o velho é um paciente mais difícil, um paciente que demora para sentar, para levantar, então vai demandar mais de uma consulta. Ou seja, está então, aí o ageísmo também na saúde. Mas né? a gente precisa o quê? Coibir isto desde o momento da formação médica. Perfeito. Porque a gente precisa inserir cada vez mais geriatria e assuntos relacionados ao envelhecimento dentro da formação dos profissionais de saúde. Concordo plenamente. Mas isso em relação Profissionais a médico, do direito também. Médico, Porque não dá para você social, impor todo mundo. uma regra, 60 anos é idoso e ponto. Lógico, tem que ter um norte. De 60 paradigma, até mas... 100 são vários perfis de idosos. Sim. O idoso de 70 é completamente diferente do idoso de 60, que é completamente diferente do idoso de 80, que é E são completamente diferente do idoso pessoas, de né? 90. Tem E são a individualidade de cada um. Entendeu? Então, ali que... o idoso não é aleatório, ele não é uma coisa simples. Se o adolescente é tão complexo, o idoso é mais complexo, ainda. Porque ele passou pela adolescência, ele passou pela adultidade, ele chegou na velhice. E ele carrega tudo isso, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou e eu vou pedir considerações finais de vocês, bem rapidinho, 1 minutinho. Tem uma frase que eu adoro, que é uma frase da Simone de Beauvoir, que ela faz assim: viver é envelhecer, nada mais. O envelhecer é viver, nada mais. Perfeito, doutora. Eu acredito que uma consideração pertinente para um tema desse é cada pessoa fazer, né, uma autorreflexão e entender que a velhice faz parte de todos nós e não ver o outro como um velho, mas se ver nele amanhã. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês dois num tema tão importante. Obrigado você. Obrigada a vocês. Obrigada. Bom, e eu agradeço você também que acompanhou esse nosso bate-papo aqui no estúdio. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.